Tem algum incendiário comigo aqui? Alguém apaixonado por Jesus? Vocês estão aí? Cadê você? Amém. Hoje eu quero falar sobre uma força que brota no meio da dor. Você pode declarar isso? Diga: existe uma força que brota no meio da minha dor. Eu quero, em nome de Jesus, começar essa palavra já declarando algo sobre vocês. Se você recebe, irmão, assim que eu liberar isso, diga amém. Irmão, a gente precisa entender que a vergonha de ontem vai se transformar no milagre de hoje. Você recebe isso? Aquilo que era nossa vergonha em Deus se torna dupla honra. Então uma vergonha familiar pode transformar você num canal de cura para famílias. Uma vergonha financeira, uma quebra, uma falência pode transformar você num canal de vida para ministrar sobre provisão. Tudo aquilo que o inferno tenta parar você, é justamente nesse mesmo lugar que Deus vai usar você, vai superabundar você. Por quê? Porque a glória de Deus está em confundir aquilo que o inferno acha que pode fazer. O inferno acha que parou Jesus na cruz. O que eles não sabiam que ali era o início da redenção. O inferno achou que tinha parado Paulo e Silas numa prisão. O que eles não sabiam é que a adoração deles quebrava cadeias. O inferno achou que talvez um gigante pararia Davi. O que não sabia é que aquele era o passaporte para entrar no reino. O inferno achou que o mar pararia o povo, que eles não sabiam que Deus abre o mar para o povo passar e fecha depois que ele passa. Irmão, o que eu quero liberar sobre você é que em todo o processo da nossa jornada de fé vai existir dor, mas existe uma força que brota dessa dor. Você está comigo? Diga amém. Salmos 18, 28 diz: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. O que a palavra está dizendo é que Deus não desiste de você, mesmo que você já tenha desistido. Tem uma passagem que eu amo, a Bíblia diz que Ele não apaga o pavio que fumega. Todo mundo aqui que já soprou velinha no aniversário sabe muito bem o que isso significa. Sabe aquela vela que você sopra 10 vezes e ela, do nada, ela parece uma fênix, ela ressurge? Deus está falando que a gente é assim, para Ele. Por mais que a gente possa estar fumegando, Ele não vai apagar em definitivo, porque o fogo queimará sobre o altar e ele não se apagará. Então Deus está dizendo: eu não desisto de você, eu mantenho acesa a sua lâmpada, eu transformo em luz as suas trevas. Você está comigo? Diga amém. Então eu quero começar a mensagem de hoje estabelecendo um princípio fundamental, que se a gente não entender isso, a gente não vai entender muita coisa na jornada. O princípio fundamental da tua existência é que você foi criado para gerar algo eterno. Você foi criado para criar algo eterno. E é por isso que, se você gastar toda a sua vida com coisas que só terminam em você, você pode ter sucesso segundo os critérios dos homens, mas você vai se sentir vazio dentro de si. Por que tem gente que alcança o sucesso profissional e ainda assim se sente vazio? Porque não existe nada pior do que um sucesso completamente vazio de propósito. Então a gente tem que entender que, se a minha natureza é criada para a eternidade, a única coisa que preenche ela são frutos que eles vão ser gerados para a eternidade. Você foi gerado para a eternidade. O que limitou a tua história quando o pecado entrou no meio dela? A Bíblia diz que quando nós fomos gerados, a morte e o tempo não eram limitadores. Quando a gente foi gerado, irmão, no Gênesis, não existia relógio, nem preocupação com a hora. A única coisa que o homem sabia é que, ao cair do sol, Deus ia aparecer lá para conversar com ele. Então, quando o pecado entra na história, o tempo e a morte entram também. Por que a gente sente dor com a perda de alguém? Porque nós não fomos gerados por Deus para perder ninguém. É antinatural se desconectar de alguém que na sua gênese foi gerado para ser eterno, como Ele é. Deus nos fez imagem e semelhança dEle. Então Deus, que é eterno, fez você para a eternidade. Você está comigo? Diga amém. Amém. Se eu estiver indo muito rápido, por favor, alguém sinaliza aqui. Um Deus que é eterno gerou você para a eternidade. Então nada que não seja eterno vai preencher o teu vazio existencial. O que preenche o meu vazio? É entender que, a despeito daquilo que eu estou construindo para mim, existe algo que eu estou construindo para Ele. É saber que no final do dia o coração de Deus está alegre com a minha entrega. Hoje está sendo um desafio para mim pregar. Eu estou com falta de ar, eu estou me sentindo cansado. Eu falei para Deus: Deus, eu estou te oferecendo como se fosse a minha última ministração. E se for, recebe a minha oferta.
Porque a nossa oferta tem que ser como um incenso, um perfume agradável. A gente está dizendo: Deus, eu estou entregando tudo que você me deu, porque eu só sou um mordomo. Tudo que eu tenho, você me deu, mas não é meu. Então eu administro e usufruo, mas não é meu, volta para Ele. O dom que você me deu, a unção que você me deu, a graça que você me deu, as portas que você abriu, as conexões, toda a liberalidade do céu para gerar em nós algo, deve ser apontado para Ele. Você está comigo? Diga amém. Você deve conhecer centenas de pessoas que tiveram sucesso aos olhos dos homens, mas ainda assim são vazios de Deus. Porque não tem nada pior do que um sucesso sem propósito. Então, primeira base fundamental da mensagem hoje: você foi criado para fazer algo eterno. Você pode declarar isso? Diga: eu fui criado para fazer algo eterno. Quando eu entendo isso, irmão, é o primeiro pressuposto da mensagem de hoje. Quando eu entendo isso, eu entendo que o meu problema não é sentir dor no meio da jornada. O meu problema é gastar a única vida que eu tenho para não construir nada que vai falar comigo na eternidade. Os frutos que eu gero, galardão, olha o que a Bíblia fala. Existe uma diferença muito grande entre salvação e galardão. A diferença é que salvação é para todo aquele que nele crê, mas galardão é para aquele que constrói algo com ele. Então muitos de nós aqui seremos salvos, mas nem todos galardoados. Por quê? Porque o galardão é uma premiação para aqueles que construíram algo com Deus durante a sua história. Tem uma frase do Bill Johnson que eu amo, ele diz que se você fizer história com Deus, Deus fará história através de você. Davi falou: pai, vamos lá, irmão, me ajuda a pregar, eu quero pregar essa manhã. Davi falou: pai, eu não vou descansar, nem minhas pálpebras se fecharão até que a presença volte para a cidade santa. Davi está falando: eu vou fazer história com você. Aí Deus fala para ele: e eu vou fazer história com você. Nunca houve, nunca haverá em Israel um reinado como o seu. E olha que coisa louca, eu estive lá 2 anos atrás, e você sabe qual que é a bandeira de Israel até hoje? Existe uma estrela que a gente chama de estrela de Davi, porque a bandeira que simbolizava o reinado dele naquela época ainda é a bandeira que sinaliza o reinado dele até hoje. Deus fez uma promessa para ele: Davi, porque você está predisposto a fazer história comigo, eu vou fazer história a partir de você. Então quando eu entendo, peraí, a minha jornada, Deus está me chamando para construir algo para a eternidade. Então a dor não é mais um problema. O problema é viver uma vida sem propósito eterno. A dor não é um problema. O problema é viver algo vazio. A dor não é um problema, ela faz parte do processo, irmão. A dor, a gente tem um doutor aqui, eu quase usei um termo bem rebruscado. Eu falo: a dor, ela é salutar. Alguém fala: uau, nunca ouvi isso. Nem sei por que brotou dentro de mim. Eu acho que você está me inspirando, Gui, a melhorar um pouco minha oratória. A dor, ela é saudável em vários momentos. A dor é o que faz com que você, se colocar a mão em algo que te queima, possa tirar logo em seguida. A dor é o que faz com que você tenha um pouco mais de bom senso em relação a não se expor a alguns riscos. Alguns homens fazem parte da exceção disso. Não sei se você já viu aqueles memes que dizem: é por isso que os homens morrem mais cedo. Você já viu algumas coisas, tipo pular de bicicleta de um telhado, ou tentar se jogar de jet ski numa piscina, mas tirando essas exceções, a dor é o que faz a gente evitar se expor a alguns riscos. Então a dor, ela é saudável se você souber usá-la como um servo seu. O problema é se a dor se tornar o seu senhor. A dor é um ótimo servo, mas ela é um péssimo mestre. Porque se a dor é quem começa a me liderar, eu só vou fazer aquilo que não dói. E aí eu não acesso a maturidade, porque eu preferi ficar numa zona de conforto. Vai doer o processo? Vai, então não quero. Vai doer o processo? Não, então eu não quero. O problema é que quando eu aborto o processo, eu aborto o milagre. Quando eu aborto o processo, eu aborto a promessa. Você quer medir o nível de maturidade de alguém? Avalie a quantidade de horas que essa pessoa faz o que não gostaria de fazer. Por que o casamento gera maturidade? Por que tem muitos meninos se casando e separando com meses? Porque acharam que o casamento seria: eu faço o que eu quero e você faz o que você quer e isso vai dar certo. Não vai. O casamento é quando morre o eu e começa o nós. Então você precisa abrir mão de algumas vontades para fazer algo junto com o parceiro. É isso que separa meninos de homens no casamento, e é isso que separa meninos de homens no ministério. Você quer um exemplo claro? Jesus, irmão. Jesus chega a um ponto que ele fala: Pai, ele veio para a cruz, ele sabia da cruz, ele se preparou para a cruz,
A cruz foi anunciada, não foi uma surpresa, ele sabia. Mas quando chega próximo da separação entre ele e Deus, ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, e é essa continuação que não pode faltar na nossa entrega, mas todavia, seja feita a sua vontade, não a minha. Jesus, ele teve que lidar com a dor para que a gente pudesse conhecer a redenção. Então entenda isso: a dor é um ótimo servo, ela serve você para que você seja cauteloso, mas ela é um péssimo mestre, porque ela vai definir quais são os seus limites e até onde você pode ir. Vamos ser sinceros, irmão, olha para mim, quantas coisas você teria deixado de viver se você tivesse parado quando algo começou a doer. Entre os halterofilistas tem um termo: no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Quem é pai aqui sabe muito bem do que eu vou falar agora. Os nossos filhos, quando estão crescendo, eles começam a enfrentar algo que a gente chama de dores de crescimento, growth pains. Eles começam a sentir dores, câimbras, a perna está alongando. A Cecília parece que cada dia que ela acorda tem 10 centímetros a mais, é algo sobrenatural. Só que o crescimento gera dor. Mas o que a gente aprende acompanhando o crescimento dos nossos filhos é que é muito melhor a dor do crescimento do que a dor da atrofia. Irmão, eu prefiro doer, sentir dor porque estou crescendo, do que sentir dor porque parei de crescer. Você está comigo? A dor está envolvida em todo o processo: maturidade, desenvolvimento, romper, avivamento. A dor está envolvida em toda a história da humanidade. Então, declara comigo, diga: a minha dor não é o problema. Diga: a falta de entendimento sobre o meu destino é que é. O meu problema não é a dor, o meu problema não são os gigantes, o meu problema não são os inimigos, o meu problema não é o inferno. O inferno está fazendo o papel dele, irmão. Irmão, pega essa chave. O inferno vai sempre se opor a você. E tudo bem, porque esse é o papel dele. O problema não é se o inferno está fazendo o papel dele. O problema é se você não está fazendo o seu papel. Porque se todos os dias, quando eu acordo, se o inferno já se levantou para se opor a mim, mas eu não me posicionei para que Deus coopere a meu favor, então fui eu que me sabotei, não é o inferno que me parou. Só quem pode parar alguém mergulhado em Jesus é você. É quando você se sabota, é quando você desiste, é quando você para. Agora o inferno não pode parar aqueles que estão mergulhados em Deus, aqueles que confiam em Deus. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Em outro momento a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, ouve isso. O fato da palavra dizer quem será contra nós não significa que o inferno não tente, significa que Deus não deixa. Mas todos os dias o inimigo está ao nosso derredor, procurando aquele que possa bater. Tá séria essa mensagem, né? Alguém está recebendo algo de Deus? Vocês estão tão quietinhos que eu estou preocupado. Faz sentido para alguém essa palavra? Eu preguei, acho que sobre isso semana passada, retrasada. O gigante não é o problema. E os seus problemas não são um problema. O problema é falta de fé. Isso é um problema. Se você chegar para mim e falar: pastor, eu estou com um diagnóstico médico contrário. Irmão, você pode vencer isso. Eu venci. Tem dezenas de pessoas aqui que venceram. O Miguelzinho, quando era um bebê ainda e venceu, através de uma live, o poder de cura foi liberado, o rim dele foi restaurado, a família se mudou de Indiana para cá. Por quê? Porque aquilo que era um problema só serviu para quantificar o milagre. Diagnósticos servem para quantificar o tamanho do seu milagre. Pastor, eu tenho uma dívida. Você tem um problema, mas você vai passar por ela. Você vai passar por ela. Eu passei 15 anos de idade, eu vi agiotas tirando tudo dos meus pais. Deus restaurou todas as coisas e fez infinitamente mais do que tudo que a gente perdeu. Então, pastor, o que é um problema de verdade? Um problema de verdade é se você não consegue crer que Deus pode fazer o que disse que faria. Aí você tem um problema de verdade. Porque se a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, o oposto também é verdadeiro. Nada é possível àquele que não crê. Então tem muitas impossibilidades que a gente está vivendo porque não consegue crer que o Deus do impossível se move em meio a elas. Irmão, olha para mim. O Deus do impossível se move em meio a impossibilidades. O Deus do impossível se move em meio a impossibilidades. Desculpa a liberdade poética, mas impossibilidades para Deus
são a forma pela qual ele se revela. Ele come elas com sucrilhos no café da manhã. O Deus do impossível se revelou para a criação de uma forma impossível. Gerou você de uma forma impossível. Depositou em você visões que para você cumprir naturalmente é impossível. E por que isso? Porque Deus estabeleceu uma linha que se chama dependência. Eu vou gerar você de uma forma que você sozinho não poderia. Eu vou dar para você sonhos que você sozinho não conseguiria. Eu vou depositar em você projetos de futuro que você sozinho não iria. Por quê? Porque você sabe que você só chega lá se for comigo. O Deus que fez você, o Deus que fez para você, é um Deus que quer fazer com você. Você está comigo? Diga amém. Então existe uma força que brota no meio da sua dor. 2 Coríntios 12:10, na versão A Mensagem, diz assim: a minha graça é o bastante. É tudo o que você precisa, porque a minha força brota da sua fraqueza. E quanto mais fraco eu me apresento, mais forte eu me torno. Irmão, olha que coisa linda. O que Deus está dizendo é o seguinte: pega essa chave. Indonésia, Israel, México conectados, já somos mais de 7.000 famílias. Você que está em qualquer lugar do mundo, pega essa chave, irmão. Deus está dizendo que a força dele vai brotar da nossa fraqueza. Então, para você que se sente fraco, eu tenho uma boa notícia: existe uma fonte inesgotável de força dentro de você, ok? O problema não é saber que é fraco, o problema é achar que é forte. Quando eu sei que eu sou fraco, Deus pode operar. Quando eu acho que eu sou forte, Deus vai deixar você fazer sozinho. Deus, fica tranquilo, deixa que hoje eu levo. Então tá bom, vai lá. Pai, tranquilo, hoje está suave, deixa que eu faço. Vai lá. Agora, Pai, se você não intervir, não existe nada que eu possa fazer. Para aqueles que sabem que precisam, irmão. Para aqueles que sabem que sem Ele a gente não pode. Sem mim nada podeis fazer, é o que diz a palavra. Então essa força que brota da dor, ela brota através da consciência de duas coisas. Vocês estão comigo? Diga amém. Eu quero pregar quase uma série. A gente poderia fazer uma série sobre dor, mas eu quero comprimir isso. Eu só tenho 8 minutos e só Deus sabe como que a gente vai terminar. Eu termino no culto da noite, ok? Essa força nasce da consciência de duas coisas. Irmão, olha para mim. O poder da consciência é algo tão forte, a gente poderia falar horas sobre isso. O poder da consciência é o que faz você acessar o que você já tem, mas não sabia. Se alguém tem uma herança absurda, mas não sabe que tem, vive como alguém que não tem. Se alguém tem um passaporte, você tem um green card, vamos imaginar, você nasceu, sua nacionalidade é americana, você não sabe, ok? Vamos imaginar que você tenha 2 passaportes e vamos imaginar que você não sabe que a tua nacionalidade é americana. Você pode viver a vida inteira dizendo: uau, quem dera se eu pudesse ter um visto para entrar, quando na verdade você pode entrar e sair quando quiser. Mas o fato de não saber o que se tem faz com que você não acesse o que se tem. Então você percebe que a consciência é tão importante quanto aquilo que você tem, porque quem tem e não sabe que tem, vive como se não tivesse. Está confuso ou faz sentido? A Bíblia diz que o herdeiro, enquanto é menino, de nada difere de um escravo, até que tenha consciência de quem Deus é. O que a Bíblia está dizendo é: enquanto o menino é menino, não difere de nada de um escravo. O acesso é limitado, mas quando ele sabe que é filho, agora ele passa a ter acesso a toda a herança do pai. Então eu acredito que a consciência de 2 áreas é o que vai fazer a gente começar a acessar força no meio da dor. Primeiro, a consciência da minha dependência. É no meio da dor eu saber, eu dependo plenamente de Deus. Se Ele não fizer, eu não posso. Simples assim. Não tem estratégia humana que seja mais poderosa do que um mover de Deus. Você pode sentar com especialistas, você pode pegar conselhos de homens sábios, mas uma palavra de Deus muda a história. Uma palavra de Deus separa a história em 2, antes e depois dela. Uma palavra de Deus muda tudo, irmão. Pastor, então você está dizendo que eu tenho que me mover sem ter estratégias? Não, a Bíblia diz que a gente tem que ser prudente. A gente tem que ter uma fé racional. Fé não é subjetivar todas as coisas. A fé não é achar que um problema não é problema. Não, o problema continua sendo problema. A fé é saber que Ele não vai me governar. A fé não é achar que uma crise não é uma crise. A crise continua sendo crise, mas eu sei que existe um Deus acima de toda crise. Isso é tão forte. A fé não significa eu subjugar o tamanho do gigante. Significa eu ter consciência do tamanho do meu Deus. Então você não vai sair como um pincher, peitando todos os gigantes, irmão. Eu já falei sobre isso alguns meses atrás. A gente tinha que ter a ousadia de um pincher.
Eu vi lá na Disney, no safari, leões, cara, adormecidos. Eu não sei se eles são dopados ou só perderam a alegria de governar porque estão dentro de um aquário há tanto tempo. Você vê leões que estão lá adormecidos. Agora, você vai na casa de alguém que tem um pincher, irmão, parece que a ousadia decidiu morar dentro dele. Ele é pequeno em relação a qualquer pessoa que se apresente, mas ele tem uma firme convicção de que ele é como um leão. Se você procurar no YouTube, depois da pregação, bota lá, pincher atacando leões, você vai ver leão fugindo de pincher. Então, a consciência que ele tem cria um contraste com a falta de consciência que aquele leão tem. Irmão, olha para mim, de que adianta carregarmos a própria vida de Deus dentro de si, se não soubermos o poder que ela libera? De que adianta carregarmos o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos dentro de si, e acharmos que um boleto que não foi pago, ou uma empresa que faliu, ou um diagnóstico médico contrário, é o final da nossa história? A Bíblia está dizendo o mesmo poder. O mesmo, não é um poder similar ou um poder parecido. A Bíblia está dizendo o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, agora habita em você. A Bíblia está dizendo, existe poder de ressurreição em você, existe poder de recomeço em você, existe poder para gerar resiliência em você, existe um poder sobrenatural em você. Ele habita em você. Então, qual a primeira consciência que eu preciso ter? A consciência da dependência. Eu dependo unicamente de Deus. Por que a nossa oração de confissão, gente, a gente declara o nosso único e suficiente Salvador? Porque a gente está declarando, eu quebrei todos os outros altares e toda expectativa que eu tinha em qualquer outra coisa. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Como o salmista diz, eu elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando eu declaro que Ele é único, eu estou dizendo, eu não dependo de economia, eu não dependo de política, eu não dependo de circunstâncias, eu não dependo de nada que é exterior, temporário, momentâneo. Eu dependo do Deus da minha salvação. Eu escolhi quem é o meu Salvador e eu depositei minha única confiança nele. Você está comigo? Diga amém. Salmos 27 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Cara, eu amo os salmos, tem tanta sabedoria e poder neles. Se você pegar isso daqui e meditar por 10 minutos num dia mau, você vai ter toda a força que você precisa para enfrentar o teu dia. Olha isso, cara. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Consciência de dependência. De quem eu terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Ele está dizendo, se o Senhor é o meu refúgio, eu vou temer a quem? Tem uma passagem, não lembro onde está, eu acho ela linda. Ela diz que o Senhor se irou e das narinas dele saiu fumaça. Nações se abalam. Uma palavra que Ele dá, irmão, divide reinos, muda história, divide a história em dois. Irmão, Deus é poderoso para mudar histórias. Era no passado, continua sendo hoje e Ele não mudou. Você está comigo? Então a primeira consciência que eu tenho que ter é de dependência de Deus. É isso que faz eu ter força no meio da dor. É no meio do caos, é no meio da crise, é no meio da dúvida, no meio do medo você falar, não, peraí, eu confio em Deus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus agir em meu favor, quem impedirá o seu agir? E a segunda base que a gente tem que ter consciência é da promessa. Para mim, irmão, eu estou terminando. Quando eu tenho consciência da promessa, eu trago à memória aquilo que me dá esperança no meio da dor. Pega essa chave. Você está ouvindo isso de alguém que tem propriedade. Eu estou meio acabado, mas eu tenho 33 anos. Eu sou relativamente novo. Mas eu tenho algumas histórias com Deus. Você já ouviu ela várias vezes, porque eu falo sobre elas o tempo inteiro. Eu acredito que tem propriedade para ministrar milagre quem viveu milagre. Eu acredito que tem propriedade para falar de um Deus que socorre quando todo mundo diz que não dá mais. Quando você foi socorrido por Deus, quando todo mundo dizia que não dá mais. Ninguém podia falar para Pedro como é andar sobre as águas, porque ele foi o único que saiu do barco. Então a gente tem que ouvir quem tem propriedade, foi tocado por Deus naquilo que está ministrando. Você está comigo? Amém? Então, irmão, ter consciência da promessa é o que mantém você de pé no dia mau. Eu lembro quando eu estava internado, eu comparava o que eu via com aquilo que Deus tinha falado. Pega essa chave. Então, o que eu via? Eu estou de fralda no CTI. Eu estou entubado, saturação baixa, coração parando. Ok, o que Deus falou?
Deus falou que me levaria para nações, eu não toquei elas ainda. Deus falou que me daria voz para minha geração, eu nem comecei a pregar ainda. Deus falou que me daria filhos, eu só tenho uma ainda. Deus falou que faria coisas, eu só vi uma parte do que Ele falou. Então eu comparo a minha realidade atual com a promessa que Deus me fez de futuro, e eu vejo, não terminou, não é o final da história. Então ter consciência das promessas, me ajuda aí, irmão. Ter consciência das promessas no dia mau é o que faz eu me encher de esperança. Eu não estou falando para você ser positivista, eu estou falando só para você lembrar. Não tem a ver com positivismo, tem a ver com memória. Lembra do que o Senhor te disse. Lembra do que Ele te prometeu. Salmo 119 diz: esse é o meu consolo no meu sofrimento, a sua promessa me dá vida. Cara, olha que forte isso. Esse é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. Queria que a gente fizesse isso como um exercício. No dia mau você vai lembrar disso. Senhor, esse é o meu consolo nesse dia mau, a tua promessa me dá vida. Imagina o seguinte: uma porta se fechou, uma porta que você tinha muita expectativa se fechou. Você precisa parar e ministrar para a sua própria alma, porque você é espírito. A gente tem uma alma, está num corpo, mas você é espírito. O problema é que tem muita gente deixando a alma governar o que na verdade o espírito deveria liberar sobre ela. Por isso que o salmista fala: porque se inquieta, ó minha alma. Ele está ministrando sobre ela, porque ele não é ela. A gente está vendo uma geração almática, deixando sentimentos governarem você, irmão. Você não é o que você sente, você é o que Deus diz que você é. Você está comigo? A banda pode subir para me ajudar, por favor? Senão eu vou pregar mais 10 minutos aqui. Me ajuda, irmão. Você não é o que você sente. Se eu começar a ser o que eu sinto, no dia bom eu sou forte, no dia mau eu sou fraco. Quando outros dizem que não vai acontecer, eu desisto. Quando outros acham que vai acontecer, eu acredito. Agora, quando eu desassocio todo o sentimento da minha identidade, eu sou quem Deus diz que eu sou, eu posso o que Deus diz que eu posso, e eu vou viver o que Deus disse que eu viveria. A promessa dele é que me define, não os meus sentimentos. A promessa dele é quem me gerou, irmão, não foram os meus sentimentos. Os meus sentimentos não opinaram quando Deus me desenhou na Gênesis. Então eles não podem dizer até onde eu posso ir. Deus já depositou em mim palavras, promessas, desígnios. Está comigo? Não pega isso, irmão. Consciência da dependência e a consciência da promessa. Essa é a chave. Essa é a chave para a gente permanecer de pé no dia mau. Hebreus 12:1 diz: Jesus, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Irmão, pega essa chave. Tem um versículo em Hebreus 12 aqui que é poderoso demais. Você está comigo? Isso é muito forte. A palavra está dizendo: coloca os teus olhos fitos em Jesus, não tira o olhar dele. Coloca o teu olhar em Jesus, porque ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Olha a chave que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo: Jesus suportou a cruz porque havia uma promessa feita para ele antes da cruz. Então havia uma alegria proposta. Deus falou: filho, você vai enfrentar a cruz, e depois que eu te chamar da morte, você vai estabelecer a redenção e vai se assentar ao meu lado direito. Você vai se despedir de toda a glória, de toda a honra. Você vai andar como um homem comum, mas depois que eu te trouxer dos mortos, eu vou derramar sobre você tudo aquilo que você tinha antes de se entregar pela criação. Então Jesus está lá, e a alegria que foi proposta para ele é saber que ninguém mais estaria afastado do Pai através do que ele faria daqui a alguns passos. Jesus está lá, e a dor está dizendo: não faz sentido, mas a promessa que ele carrega diz: assim que você se entregar, todo aquele que crer em você será salvo. Cada família que está nesse auditório, eu tenho plena convicção que veio a consciência de Jesus. Cada nome, cada família, cada geração, cada lugar. Pessoas que daqui a 20 anos vão levantar as mãos dizendo: eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Faziam parte da alegria que foi proposta para Jesus no passado. Então a Bíblia está dizendo: quando ele está lá sentindo a dor, ele lembra da alegria que fora proposta, e por conta dela suportou a vergonha e a dor. Você está comigo?
Irmão, isso é muito poderoso. Se até Jesus teve que trazer à memória a alegria proposta por Deus para suportar a dor, como a gente acha que vai conseguir romper se a gente se esquecer do que Deus falou? Deus liberou algo sobre você, irmão. Se você se esquecer disso, você vai parar no dia mau. Deus liberou algo sobre você desde o ventre da tua mãe. Se você não souber disso, você vai parar no dia mau. A loucura é que tem uma geração querendo ser perseverante sem saber as promessas que Deus já depositou. Pastor, eu quero ser resiliente, eu quero ser perseverante, mas quais são as promessas que Deus tem para mim? Eu não sei, pergunta para Ele. Acessa isso, está dentro de você. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A Bíblia está dizendo: se você me clamar, filho, eu vou te responder. Me clama e eu vou te dar respostas. Eu vou te anunciar coisas grandes e insondáveis que não sabe. Sabe, foi no culto como esse que em alguns momentos Deus falou comigo coisas que a gente está vivendo hoje. Eu vou te levar para um lugar, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar uma família, eu vou te dar filhos. Sabe, em Israel, há 1 ano e meio atrás, eu estava no meio de um lugar subterrâneo onde Davi e os seus valentes se reuniam, fizeram um culto lá e estavam cantando aquela música Nothing Else. Eu não quero nada além de ti. Cara, que noite absurda, surreal, a presença de Deus. E aí daqui a pouco eu recebo uma palavra, alguém do meu lado fala: olha, Deus falou que vai fazer 3 coisas no próximo ano. Ele vai te dar um filho, vai ser homem. Ele vai te dar um carro, que é um mimo. E se você acha que Ele está te dando voz, você não viu nada. Ele vai aumentar o alcance da tua mensagem. Irmão, você acha que quando eu cheguei até Benício nascer, tudo foi bem? Teve pandemia no meio da história. Kezinha grávida, ela teve bipolaridade gestacional no nascimento da Cecília. Agora ela está grávida de novo no país estrangeiro, no meio de uma epidemia. E aí minha preocupação é: Deus, eu creio que aquilo que a gente enfrentou no passado, a gente não vai enfrentar de novo. Guarda a mente da Kezinha, guarda a saúde da minha casa, protege a gente. Irmão, olha que louco isso. O que faz você crer, confiar, não duvidar, não esmorecer, não parar? Eu tenho uma promessa, Deus falou que faria. Não tem dúvida se o meu filho vai nascer saudável. Deus me disse na cidade dele que me daria. Então, se Deus disse que vai acontecer, declara comigo, diga: já aconteceu. Deus disse que vai acontecer, irmão, já aconteceu. Aí, pandemia, portas fechadas, 3 meses de igreja, prédio alugado, na época 45 mil de custo mensal. E agora, como é que a gente vai fazer? Deus disse que aumentaria o alcance da nossa voz. Ele vai fazer do jeito dele. A porta se fecha, o auditório se esvazia, mas as nações começam a se reunir. É como se Deus fosse acrescentando. Eu creio que assim como na igreja primitiva, a Bíblia diz que Deus acrescentava todos os dias as famílias, e é isso que Deus tem feito. Irmão, você acha que é natural alguém na Indonésia, em Mônaco, na Eslovênia, parar para ouvir o que a gente está ouvindo nessa manhã? Deus está fazendo uma coisa nova. Vai acontecer. Deus me prometeu que faria. Não parece com o que eu estou vivendo, então esse não é o final da minha história. Deus me disse que daria, Ele vai dar. Deus me disse que faria, Ele vai fazer. Deus me disse que me tornaria, Ele vai me tornar. Deus disse que abriria a porta, ela vai se abrir. Deus disse que fecharia a boca dos meus opositores, Ele vai fechar. Deus disse que me justificaria, Ele certamente vai me justificar. Deus disse que nada faltaria na minha despensa. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, sua descendência passa fome. Certamente não vai faltar. Declara com autoridade, diga: nada vai faltar. Essa é uma promessa que meu pai me fez. Hebreus 6 diz: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que por meio da fé e da paciência recebeu a terra prometida. Quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior a ele para jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo que eu o abençoarei e farei descendentes numerosos a partir de você. Pega essa chave, eu finalizo aqui. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Hebreus está falando de heróis da fé. Pega isso, irmão. Hebreus está falando de homens que apagaram o poder do fogo, enfrentaram o fio da espada, enfrentaram covas com leões,
Mas o que Hebreus está dizendo é que o que eles viveram não tem a ver só com a força que eles tinham, mas com a paciência em esperar que Deus fizesse o que disse que faria. Olha para mim, irmão, eu vou finalizar aqui. Se Deus te deu uma palavra para começar, comece. Mas se Deus não te deu uma palavra para parar, não pare. A sua dor vai começar a ser combustível. A sua dor vai começar a ser uma motivação. Deus disse que faria. Ele não disse que seria fácil. Deus nunca disse que seria fácil. Deus nunca disse que seria sem dor. Deus nunca disse que seria confortável. Deus nunca disse que aconteceria sentado no meu sofá ou que cairia do céu o meu milagre. Não, Deus sempre disse pra gente: seja forte e corajoso. Eu estarei com você por onde você andar. Mesmo se você andar por vales de sombra e morte, ainda assim você não temerá, porque eu estarei com você, diz o Senhor. Você recebe isso? Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar com você. Fica de pé no teu lugar.